Tov, Haverins, como vocês vão? Racol, Beceder, tudo bem? Juntos aqui novamente para mais uma leitura da nossa porção semanal da Parashá da Shavua. Hoje nós vamos continuar nossa leitura aqui da porção de Mishpatim, né? As leis. E meus amigos, aqui nessa passagem nós vamos ter aqui, deixa eu só abrir um pouco aqui. Nós vamos ter aqui a famosa menção olho por olho, dente por dente, que vem sendo interpretada erroneamente durante, acho que séculos, né? Se não milênios. Então, estão prontos para ver a verdadeira interpretação do texto original em hebraico? Tá. Sem mais delongas, vamos começar aqui, só relembrando, ontem nós tratamos de algumas leis em relação a leis de escravidão, leis de assassinato, né? E nós também tivemos a lei sobre sequestro, tá? Hoje na nossa paraxá aqui de Mishpatim, na nossa segunda parte aqui, nós vamos trazer aqui sobre leis de prejuízo, tá? E mais uma vez é uma paraxá, é uma leitura totalmente técnica, tá? Mas vamos fazer o possível aqui com a graça de Hakadosh Baruch para nós fazermos uma interpretação legal aqui, tá? Então eu tô aqui com a minha Torá, eu tô com uma outra Torá aqui também, tá? Para nós pegar um comentário do Talmud aqui sobre essa questão bem polêmica, tá bom? Vamos lá começar, sem mais delongas. Vamos começar aqui, Êxodo capítulo 22, a partir... Ela é um pouquinho comprida, desculpa, eu estava lá no outro capítulo que eu havia terminado de ler, tem um tempo aqui, tá? Vamos lá, capítulo 21, verso 20 em diante, tá? Passando o helicóptero aqui, natural. Vamos lá. Se um homem golpeia seu escravo ou sua escrava com um bastão e morreu em suas mãos, deverá ser vingado. Contudo, se por um dia ou 2 dias sobrevive, não será vingado, uma vez que ele é sua propriedade. Se 2 homens brigam e ferem uma mulher grávida, fazendo-o abortar, se não há nenhum ferimento fatal, deve-se pagar uma pena. Quando o marido da mulher reclamar para isso, ele deve dar o que for determinado pelo juiz. Se houver um ferimento fatal, deverá ser dado uma vida por uma vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Se uma pessoa atinge o olho de seu escravo ou o olho de sua escrava e o destrói, ele porá em liberdade, como compensação por seu olho. Se ele arranca o dente de seu escravo ou o dente de sua escrava, ele será libertado como compensação por seu dente. Se um boi chifra um homem ou uma mulher e morre, o boi deve morrer por apedrejamentos. Sua carne não poderá ser comida, e o dono do boi é limpo. Mas se o boi tinha o hábito de chifrar, tanto ontem como anteontem, o dono foi advertido, mas não o guardou, e ele matar um homem ou uma mulher, o boi deve ser apedrejado. Também seu dono será morto. Se um resgate lhe for imposto, ele deve pagar o que lhe foi imposto, como redenção por sua vida. Ou se chifra uma jovem, um menino, ou chifra uma jovem menina, como esta lei será feito a ele. Se o boi chifra um escravo ou uma escrava, deve-se dar 30 shecalim de prata ao amo e o boi deve ser apedrejado. Se uma pessoa abre um poço, ou se um homem cava um poço e não o cobre e cai nele, um boi ou um jumento responsável pelo buraco deve pagar dinheiro ao seu dono. O morto permanece dele. Se o boi de um homem fere o boi de outra pessoa e ele morre, eles venderão o boi vivo e dividirão dinheiro e também dividirão o animal morto. Ou se baseia que o boi era chifrador desde anteontem e seu dono não cuidou dele, ele pagará o boi por boi e morto será para ele.
Se uma pessoa rouba um boi ou um cordeiro ou um abate e vende, ele deve pagar 5 bois por cada boi e 4 cordeiros por cada cordeiro. Se no arrombamento de uma casa o assaltante é pego e golpeado e morto, não é responsável pelo sangue. Se o sol brilha sobre ele, ele é responsável pelo sangue e deverá pagar. Se ele não possui os meios, ele deve ser vendido por seu roubo. Se é bem roubado, se o bem roubado é encontrado em suas mãos, tanto se é um boi vivo, um jumento, um cordeiro, ele deverá pagar duplamente. Amigos, como vocês viram aqui, são várias leis, tá? Todas elas em relação aqui a perdas, né, e danos. Vamos nos aprofundar aqui, tá? Já avisando, tem muito comentário de Irache aqui. Eu vou tentar ao máximo, tá? Não vou falar de todas aqui, mas ao máximo a gente absorver, tá? Para nós entendermos aqui o verdadeiro significado de todas essas leis, tá? Que Deus assim passou para o povo judeu ali. Começando aqui, então, se um homem ele golpeia seu escravo ou uma escrava com bastão e morre em suas mãos, deverá ser vingado, tá? Aqui nós conseguimos já ver que o texto ele já é bem claro que o dono do escravo ele tem total propriedade sobre o escravo, tá? Só que ele não tem o direito de lhe tirar-lhe a vida, tá? Então, se ele vai com um bastão, né, e o fere e ele vem a falecer, o parente do escravo ele tem total liberdade de tirar a vida do dono do escravo, porque o dono ele não tem direito sobre a vida do escravo, tá? Contudo, se por um dia ou dois sobrevive, não será vingado uma vez que ele é sua propriedade, ou seja, se ele acabou batendo dele por um momento de raiva, né? E nesse momento de raiva, ele simplesmente o feriu, ele ficou ferido, acamado durante 1 ou 2 dias, ele não é passivo de morte, tá? Então, essa também é uma lei incluída dentro do proprietário do servo, do escravo, tá bom? Mais uma vez aqui notando que ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, mesmo se você pagou pelaquela pessoa, levando em conta, né, pessoal, questões da época, tá bom? Não vamos mudar isso, não vamos querer generalizar, né, como muitos fazem aí, só entendendo que as leis de Deus elas vigoram para sempre, tá bom? Vamos dar continuidade aqui. Eu queria abordar alguns assuntos, só como eu falei, é muita coisa. Eu acho que a gente consegue tratar isso aqui em cima no literal, mas só para vocês terem uma ideia, só nessa questão do golpear aqui, Rashi ele comenta em relação a uma intenção, né? Se na verdade o dono ele tinha intenção e se aquele objeto que no caso aqui que é mencionado, né, que com o bastão, o cajado, geralmente o cajado, o bastão ele não é tão firme, né? Por que que ele comenta isso? Porque mais lá na frente nós vamos ver que é uma situação novamente semelhante a isso, que se você golpeia uma pessoa com uma pedra, que é um objeto muito mais firme, então realmente você tem total probabilidade de levar em óbito a vida da pessoa, né? Então, Urashi ele entra num profundo aqui, comentando justamente sobre isso. Que dependendo da situação, o bastão ele não tem essa intenção, o bastão ele não foi feito para isso, né? É só para a gente ter uma palpitada, um palpite aqui em cima, um aprofundamento em relação a esse assunto, tá? Não vamos aprofundar muito isso eu falo para você, exercite a sua mente em casa, pare, leia direitinho o texto. Não leia assim corrido, leia, examine, pegue o texto, tenta ver probabilidades sobre aquilo, sabe? Para você ter uma noção, tá? Vamos lá, eu não vou continuar aqui, que só, como eu te falei, é muito comentário já só sobre essa questão do bastão. Vamos dar continuidade aqui. Se dois homens brigam e ferem uma mulher grávida, fazendo-o abortar, se não há nenhum ferimento fatal, deve-se pagar uma pena. Quando o marido da mulher reclamar por isso, ele deve dar o que for determinado pelos juízes.
Então nós vemos aqui que se dois homens estiverem brigando, tá? E não haver intenção nenhuma de morte, mas nessa briga, porventura, vier a ferir uma mulher que está grávida, e essa fazendo abortar, perder o filho, né? Como o texto próprio diz, não é um ferimento fatal, deve-se pagar uma pena. Quando o marido da mulher reclamar por isso, ele deve dar o que for determinado pelos juízes, né? Aqui nós já vemos o caso de se o marido ele interfere nessa situação, tá? Não vamos aqui entrar, porque, como eu falo, você tem que adentrar a leitura da Bíblia da seguinte maneira. Tá, e se questionar, e se a mulher for uma viúva? Ela não tem um marido para questionar, tá? Então a Torá ela já nos dá essa abertura. Ela fala assim que quando o marido da mulher reclamar, por isso deve dar o que lhe for determinado, ou seja, da onde que se tira que ela não tem um marido? Se ela não tem um marido, o próprio texto diz quando o marido reclamar. Então, se ela vier a reclamar, ela também leva aos juízes e deve ser lhe dada o valor determinado na corte judaica ali pela perda do feto, tá? É isso que eu falo para vocês aqui. Questione, não simplesmente leia, sabe? Falar, isso aqui não se aplica para mim. Eu só quero saber ali só da questão emocional. Eu só quero saber ali só da questão espiritual. Não viva em cima disso. Porque senão, pense bem, você não vive 24 horas da sua vida espiritual, tá? E o espiritual, ele é uma parte só da nossa vida. Não esqueças que você está com os dois pés no chão. Você não está com a cabeça nas nuvens. Você está com os dois pés no chão. Você vive dentro de um mundo real. Você está dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade. Você está dentro de um contexto geral. Por isso que aqui em Mishpatim você vai ver que essas leis são leis totalmente de condutas. São leis voltadas ao nosso cotidiano. Levado daquele tempo, você pode conseguir trazer para cá normalmente. Hoje em dia, se uma mulher está grávida e os dois vão brigando num ponto, não sei o que for, ali numa estação, vier ferir, ela tem o total direito de pedir indenização sobre aquilo. É por isso que eu falo, a lei de Deus, ela é eterna. Você não tem para onde fugir. Entendeu? Ah, tá lá falando da questão do escravo, como nós lemos no começo, se a pessoa ferir. Se é um funcionário seu, Deus os livre, Haves Shalom, você o fere, né? Deixa o acamado. Além de você pagar para ele ali os dias dele trabalhado, você tem que pagar todos os cuidados dele. Se você o matar, Deus os livre, Haves Shalom, você também é passivo de pena, tá? Não pode ser aplicada a pena de morte, mas você é passivo de pena de prisão. Então não tente, como eu falo, as pessoas gostam muito de fugir, mas a legislação, eu falo até mundial, ela é baseada na Torá, ela é baseada na conduta moral e ética, por isso que eu falo, a Torá, ela é o manual da criação humana, ela é o manual de convivência da humanidade, foi através dela que Deus olhou e criou todo o universo. Então não tem para onde você fugir. Por mais que você queira inventar fantasias, achar que tudo isso é uma invenção, a invenção do patriarcado e não sei o que, a invenção. Porque isso se aplica, é como eu costumo dizer para as pessoas. Eu posso estar fugindo um pouquinho do assunto, mas eu quero que você entenda bem o que nós vamos ler aqui. Entendam bem, meus amigos. O que é uma verdade? A verdade é quando ela se aplica a todos. Independente de cor, de raça, etnia e por aí vai. Verdade é isso. É quando ela se aplica a todo mundo. O que não é verdade? Verdade é quando ela é a sua realidade. A sua realidade pode se aplicar a você e não a minha. E vice-versa. A realidade do Brasil é totalmente diferente da realidade dos Estados Unidos. Isso eu digo economicamente, socialmente, culturalmente. Então eu não posso pegar e aplicar a realidade dos Estados Unidos aqui. Tanto que a gente aqui não tem pena de morte, lá tem. Então entendam bem, você não pode pegar uma coisa que é subjetiva e transformar ela como se fosse obrigatório todos cumprir. Só que aqui nós estamos lendo leis que é relacionada a todo mundo, indiferente.
E ela veio da onde? Do Shammai, Hashamai, dos céus. Tá? Então você não deve fazer pouco caso. Por que eu falo assim, fazer pouco caso, meus amigos? Tá? Eu quero conversar hoje bastante com vocês, eu quero falar com vocês, eu quero que vocês entendam isso. Como eu estava lá na época quando eu estava na igreja, para quem está acompanhando meus vídeos sabe que como qualquer pessoa eu também vim de uma igreja evangélica, né? Nem todos, tem gente que está no catolicismo e por aí vai. A gente passa essa leitura simplesmente assim, ó. Ah, tá bom, tá bom. Meu foco é na pessoa lá que morreu e pagou os meus pecados. E você abandona toda a lei de Deus por causa disso. Aí você não consegue conviver aqui na Terra. Preste bem atenção no que eu vou falar. Isso é por experiência própria. Você vive aqui na Terra, só que você pensa tanto na questão da abolição, né, dos seus pecados, pago por uma pessoa que morreu por você, como eu já disse, não existe isso na Torá. Né? A própria Torá diz, lá em Devarim, acho que é 24, versículo 16, eu não me engano, qualquer coisa eu coloco aqui, tá? Se eu estiver errado, que ninguém deve morrer para pagar pelos pecados de ninguém. O pai não morre pelo pecado do filho, nem o filho pelo pai. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Gente, o que nós estamos lendo aqui é estritamente lógico. É ético e moral. Se você tirou a vida de uma pessoa, você tem que pagar por aquilo. Aquela mulher ela vai ser afligida psicologicamente, emocionalmente, ela vai ser infligida de todos os tipos de maneira em relação à perda. Então ela tem que ser recompensada por aquilo. Então não adianta você viver com a sua cabeça 24 horas pensando lá no céu, não sei no que, e canta e não sei o que. E quando chega as coisas daqui, você fala, não, isso aí não tem nada a ver, porque o meu reino não é daqui. Acorda, você está com os dois pés aqui. É por isso que muitas das vezes, como eu falo, lá na minha época, essas coisas não funcionavam. A pessoa ela vivia tanto achando que estava vivendo o espiritual, tal, tudo, que ela esquecia totalmente das leis daqui. Tanto que ela quebrava todas as leis daqui achando que Deus estava a favor dela. Tá? Voltando aqui. Então, nós paramos aqui na questão da mulher grávida. Se houver um ferimento fatal, deverá ser dado uma vida por uma vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. É aqui que a gente queria chegar. Então, se essa mulher, Deus nos livre, rasve shalom, houver um ferimento fatal, deverá ser dado uma vida por vida, né? Aí vem o famoso versículo, os outros falam, tal da lei de Italião, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Só que o que ninguém percebe, como eu falo para você, a pessoa, vou dizer assim, a religião hoje, ela tem o costume de se focar em versículos, esquecer totalmente o contexto. Aí se cria, né, essas façanhas que criaram hoje, essas falsas religiões, criam mensagens em cima de um versículo e fala que muitas das coisas... Não. Nós acabamos de ler aqui que a mulher ela perdeu um filho, né? Então ela tem uma indenização. Aí o versículo vem, o 23 já fala assim: se houver um ferimento fatal, deverá ser dado vida por vida. Ou seja, se a mulher veio a falecer, né? Aí o que as pessoas não param e não entendem. Começa a falar pé por pé, olho por olho. Já no versículo 26 já fala assim: se uma pessoa atinge o olho de seu escravo, ou o olho de sua escrava, e o destrói, ele porá em liberdade como compensação por seu olho. Ou seja, ela já não consegue parar, analisar e falar assim: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então, tem um valor. Se ele atinge o olho, ele deve ser livre, no caso do escravo. Então, quanto mais uma mulher que é livre. Entendam bem, durante milênios, né, séculos, isso foi interpretado estritamente literal. Achando que não, se você... Eu peguei um estilingue, eu tô a, sei lá, 100 metros de distância, e tô brincando de estilingue. Se eu ataquei o estilingue e acertei o olho de alguém, aquela pessoa ficou cega, aquela pessoa vai ter que vir me cegar também.
Ah, mas como aconteceu isso? Foi com o estilingue. Então, o outro que está cego agora, que já não tem mais uma visão, né? Ele não consegue mais mirar direito, vai ter que tentar fazer a mesma coisa. Deu para entender? Você acha que o Deus que criou todo o universo, não só a nossa terrinha aqui, aquele que colocou o Sol no lugar certo, colocou todos os planetas no lugar certo, a Lua certa para tudo influenciar nesse mundo, vai vir aqui falar, não, você tirou com o outro, o olho do outro com o estilingue, vai ter que tirar da mesma maneira que ele, sendo que o outro já está cego. Acorda! Nós estamos falando aqui, a Torá está entrando aqui certinho sobre leis de prejuízos e danos. Eu vou citar um exemplo aqui que eu vi aqui, está até no Talmud, tá? Vou usar a minha outra Torá aqui, vamos ler. Vamos nos apegar aqui a esse versículo, porque eu acho que ele é a base desse vídeo de hoje. Vamos pegar aqui, ó. Suponhamos que Simão só tenha um olho e que numa briga com Reuven, este o tire, ficando Simão completamente cego. Não se faria justiça tirando um olho de Reuven, ou seja, se no caso o Simão que tem um olho só, numa briga com Reuven, né? Meus amigos, chega a ser engraçado, Deus me perdoe, porque, né? Como diz, aí o Reuven tira, acerta Simão, deixando completamente cego porque ele tem só um olho. Ah, não, agora você tem que tirar um olho de Reuven. Mas não vai fazer justiça, porque Reuven ainda vai ficar com um olho. E Simão já tinha só um e perdeu o outro. Você acha que Deus abriria essas brechas dessas interpretações errôneas? Agora vejamos o contrário. Simão, que tem um olho, só tira um olho de Reuven. Se para castigar Simão, Reuven lhe tira o seu único olho, ele ficará cego, e desta forma o castigo não terá a mesma proporção do direito, porque Simão não cegou completamente a Reuven. Portanto, esta lei chamada de talião não tem sentido que lhe se atribui, senão que é uma questão de danos, prejuízo, na qual aqueles que danificam sofrem e pagam segundo o critério do juiz, que está lá no Tratado de Baba Kama, na página 83b do Talmud. Você vê que como, do mesmo jeito, se no caso contrário, for o Rubem que tirou o olho de Simão, e o Simão vai tirar o dele, não vai ter proporção igual, porque, como eu falei, ele ainda vai ficar com um olho, o outro vai ficar totalmente cego. Então não tem como. Não vinga. Você me entendeu? O que nós estamos falando aqui são de leis de danos. A Irache ele entra aqui e fala assim: Rashi ele comenta justamente sobre isso, que os sábios discutiram sobre isso, que está falando que isso aqui é um prejuízo monetário, não é vida por vida, tá? Se alguém lhe cega um olho de seu colega, ele deve dar uma indenização no valor de seu olho, que é o quanto seu preço de venda do mercado diminuiu, ou seja, porque naquela época se vendia esse trabalho, se vendia, então se você tirasse o valor, ou tirasse o olho daquela pessoa, ela perderia aquele valor de mercado, de trabalho. Não é diferente hoje, meus amigos, entendam bem. Uma pessoa que ela tenha deficiência, lhe falta alguma, Deus o livre, alguma parte do corpo, um braço, um olho, ela não tem o mesmo valor de mercado que tem uma pessoa com todos os seus membros. Por isso, Baruch Hashem, graças a Deus, tem a oportunidade de vaga para pessoas com deficiência física. Você está me entendendo? Então é isso que a Torá está querendo dizer, que você tirou toda a capacidade da pessoa que ela tinha. Você a aleijou, você a Deus o livre a cegou. Então pare de criar essas teorias loucas de lei de talião, que não sei o quê.
Aí o que tem de interessante aqui é o versículo 25 que fala assim, né? Depois do pé por pé fala assim, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Aí Irache ele fica, peraí, não tô entendendo nada. Qual que, aqui tem uma diferença. Qual que é a diferença da contusão, da queimadura? Não é a mesma coisa de você ferir um olho, a pessoa perder algo. Uma queimadura você queima, ela continua ainda ali. Uma contusão, ela se cura. Aí Irache fala assim, eu não consigo entender. Aí vamos ler o comentário aqui. Até agora a Torá falou de uma lesão que causa depreciação no valor da vítima. E agora fala de uma lesão que não diminui o valor da vítima, mas que provoca dor. Como, por exemplo, se o agressor queimou a vítima em suas unhas com um espeto. Cabendo aos juízes calcular o quanto em dinheiro uma pessoa como ele aceitaria receber para se sujeitar a sofrer aquela dor a que fora submetida. E este é o valor da indenização que lhe cabe receber por conta da dor que lhe foi impregnada. Ou seja, você está vendo como a Torá ela é perfeita? Não é só a questão da perda de algo, é a dor que você sente também. Então, quanto você estaria disposto a pagar pela dor que aquela pessoa infligiu? Quanto é que a pessoa quer receber por aquela dor que ela acabou sendo infligida? Tá? Vamos dar continuidade aqui. Se uma pessoa atinge o olho de seu escravo e o olho de sua escrava o destrói, ele o porá em liberdade como compensação por seu olho. É o que a gente estava falando. Não, o escravo vai tirar o olho do seu senhor agora. A escravo não. Ele perdeu, ele tirou, então ele será liberto. Porque o escravo está em dívida com o seu patrão, porque ele já foi comprado por um valor. Então, se o patrão, num ato ali de, sei lá, foi agredi-lo sem querer, acabou lhe tirando um olho ou um dente, ele já não tem mais direito. Ou seja, aquele valor, ele acabou de perder, ou seja, o escravo acabou de pagar o valor a qual ele foi comprado. Então, meus amigos, entendam bem, eu acho que ficou muito bem claro isso. Ficou muito bem claro. Se ele arrancar o dente do seu escravo ou o dente de sua escrava, ele será libertado como compensação, que eu acabei de falar. Agora vamos entrar numa outra lei aqui, que é sobre a questão de animais. Se um boi chifra um homem ou uma mulher e morre, o boi deve morrer por apedrejamento. Sua carne não poderá ser comida. E o dono do boi é limpo. Ou seja, se um boi ele venha a chifrar um homem ou uma mulher e essa pessoa venha a morrer, o boi deve morrer apedrejado. A carne do boi não vai poder ser comida, ou seja, não vai ter serventia nenhuma, nada da sua carcaça, nem a pele, nem nada. O dono do boi, porém, ele é limpo. Por quê? Nós vamos entender aqui na próxima leitura. Tá? Aí você fala, Mauri, é muito injusto isso, a pessoa perdeu a vida por causa do animal. Uma coisa é você saber de algo, outra coisa é você não saber. Como é o caso que nós vamos ler aqui, você vai entender. Mas se o boi tinha o hábito de chifrar, contanto ontem e como anteontem, o dono foi advertido, mas não o guardou, e ele matar o homem ou uma mulher, o boi deve ser apedrejado, também o seu dono será morto. Então a própria Torá, a própria Bíblia já vem e explica. Anteriormente, ele não sabia, o boi não tinha esse costume, alguma coisa fez e ele acabou fazendo aquilo lá. Então, ou seja, a pessoa não tem culpa. Entendeu? Ela não tem culpa. Agora, se a pessoa já sabe que aquele touro, aquele boi dele, já vem fazendo isso de ontem, anteontem, e ele já foi advertido por testemunhas, ou seja, pessoas já advertiram ele, e vier acontecer isso de matar um homem ou uma mulher, não só o animal é morto, apedrejado, como também o seu dono, porque ele sabia do prejuízo que ele poderia causar, não só físico, como também tirar, fatal, né? Tirar a vida de alguém. Porém, olha assim, versículo 30. Se um resgate lhe for imposto, ele deve pagar o que lhe foi imposto como redenção por a sua vida. Aí que já entra aquela questão, gente, é simples, é como eu falei, leia e analise. Se porventura a pessoa que perdeu uma vítima, perdeu um parente, perdeu alguém, perdeu um homem ou uma mulher, só que ele fala, não,
vamos fazer o seguinte, você vai me pagar o valor que eu tiver, que eu impuser sobre você por redenção daquela vida. Então já não se cabe aqui mais olho por olho, dente por dente, vida por vida. Você está me entendendo? É simples, pessoal. É muito simples. O chifre, ou se chifra uma jovem menina, aqui ele já vem explicando, assim, porque o versículo fala assim, um homem ou mulher. Tá, mas se for uma criança. O versículo também fala, se ele chifrou um jovem menino ou uma jovem menina, é a mesma lei. Tá? Só falando, pessoal, tem muito comentário aqui sobre isso, detalhado sobre essas leis, tá? Mas não tem como nós falarmos sobre isso em pouco espaço de tempo, senão ele levará muito mais de 1 hora. Vamos lá, já estamos com 30 minutos aqui, vamos correr. Se o boi chifra um escravo, uma escrava deve se dar 30 shekalim de prata ao amo e ao boi deve ser apedrejado, porque o valor, o escravo ele tinha um valor. Então aqui já é, como o Urash fala, este é um valor determinado da Torá, determinado da Escritura, ou seja, esse é um valor que foi determinado por Deus. Esse é o valor. Se for algo que lhe pertence como um escravo, um servo, se ele acontecer e se tirar a vida, ele vai ter que dar o valor que você havia pagado por aquilo, pela Deus livre, né? Pagado pela aquele trabalho daquela pessoa. Se uma pessoa abre um poço, ou se um homem cava um poço e não o cobre, e cai nele um boi ou um jumento, o responsável pelo buraco deve pagar o dinheiro ao seu dono. Aqui nós temos duas situações, conforme Rashi ele fala. Tá? Só nós analisarmos o texto aqui. Se uma pessoa abre um poço, se ela abre é porque o poço já existia. Ou se um homem cava um poço, é que ele já criou esse poço. Aqui a Torá ela vem dar 2 tipos de responsabilidade. E não o cobre, né? Se o homem que cava o poço e não o cobre, e cai nele um boi ou um jumento, o responsável pelo buraco deve pagar o dinheiro ao seu dono. Pela lesão do animal, porque machucou o animal. Então, tem 2 tipos. Você tem um poço, você abriu um poço, você foi lá, abriu e não o tampou, caiu o animal, você vai pagar por aquilo. Se você cavou o próprio poço, mas não tampou, caiu o animal, você vai pagar aquilo lá também. Tá? Só o comentário de Acha aqui, ele vem dizendo assim, um bom jumento se aplica a todos os animais domésticos, animais selvagens. Não está dizendo aqui, só se está usando o boi e o jumento porque era de costume daquela época. Mas isso aqui se aplica a qualquer tipo de animal doméstico ou selvagem. Tá bom? Vamos dar continuidade aqui. Só um minuto. Tá passando um helicóptero aqui. Tá. Só dando continuidade no mesmo versículo 34, que fala assim, que o morto permanece dele. Que morto? Aquele que caiu no buraco, se ele vier a falecer, aquele animal, permanece ainda do seu proprietário. E ainda quem cavou o poço ou destampou tem que pagar pelo animal. Tá? Se o boi de um homem fere o boi de outra pessoa e ele morre, eles venderão o boi vivo e dividirão o dinheiro, também dividirão o animal morto. Tá? Acho que aqui o texto ele é muito, muito claro. Tem um extenso comentário aqui, meus amigos de Rashi, só sobre essa questão, tá? Porque eles vêm falar em questão de valores, né? Se o valor de um valia mais do que o do outro, né? Vamos analisar aqui. Eu não vou ler todo o comentário que é muito grande. Eu vou tentar trazer para vocês aqui o comentário do que eu li. Então vamos lá. Se o boi de um homem fere o boi de outra pessoa, ou seja, o boi desse primeiro homem, ele tem um valor menor do que o do outro. E ele morre, quem que morreu? O que tinha um valor maior. Eles venderão o boi vivo e dividirão o dinheiro. Também dividirão o animal morto. Ou seja, quem vai sair no prejuízo aqui? De todo jeito, quem sai no prejuízo é quem tinha o boi com maior valor. Por quê? Ele tinha um boi de maior valor, ele foi perdido, os dois vão ter que se reunir, pegar o valor do outro que era menor, vender e ainda dividir o dinheiro. Tá?
A Irache ele vem trazer aqui nesse comentário justamente sobre essa questão, que isso também tem que ser avaliado. Tá? Isso também tem que ser avaliado em questão de valor, porque nós estamos tratando aqui sobre lei de perdas, né, e danos. Então não pode ficar no prejuízo a vítima, entendeu? Por isso a Irache ele comenta aqui, nesse caso aqui, a escritura, eu vou ter que falar porque para não deixar essa parte assim aberto. Irache ele fala assim, por isso devemos dizer que o caso mencionado aqui pela escritura está se referindo apenas a touros de valor igual. Ou seja, se a Torá ela não menciona essa questão do valor, é porque o texto aqui está dizendo se os dois têm o mesmo valor, tá? Ou se sabia que o boi era chifrador desde anteontem e o seu dono não cuidou dele, ele pagará boi por boi e morto será para ele. Ou seja, é o mesmo caso lá da chifrada que matou o homem ou a mulher. Se esse boi desse dono já sabia que ele vinha fazendo isso e ainda matou o boi do outro, além dele pagar por o boi morto, né, ele pagará o boi por boi. Não quer saber de valor, você vai pagar. E o morto será para ele. Para ele quem? Vai ser ainda para a pessoa que perdeu o seu. Ou seja, quem sai no prejuízo verdadeiramente é quem sabia disso, ou seja, ele tem a maior perda. A vítima não. A vítima recebe pelo valor do boi dele que era vivo, ainda recebe o morto dele para fazer proveito de sua carne, sua pele, o que ele precisar. Eu falo, gente, a Torá ela é muito justa, ela é muito certa. Eu li aqui de manhã, estou lendo com vocês, eu fico abismado, sabe? Como Deus quer que nós andamos, sabe, corretamente. E muitas das vezes eu falo isso, meus amigos, porque é complicado para mim, sabe? Como eu falei, 20 anos no judaísmo e foi mais 4 anos lá, na época da igreja. E na época da igreja, eu não conseguia ver essas coisas serem aplicadas, porque tudo para as pessoas era, não, isso é espiritual. Isso é espiritual. Então se faziam as piores coisas em relação ao próprio irmão ou mãe. Só que ela não tinha essa noção de prejuízo que ela causava, porque aqui nós não estamos falando de religião. Você está vendo? Aqui nós não estamos falando de fé, aqui nós estamos falando de leis civis. Não estou falando se você acredita em Deus ou não, você me causou um dano. Ah, não, Deus. Não, você me causou um dano. E o próprio seu Deus que você acredita está falando para você me restituir. Você não deve ficar me devendo. Você não deve ficar fazendo coisas erradas. A Torá é perfeita, ela é o nosso manual. Baruch Hashem, ela é o nosso manual, gente. Como isso é perfeito. Sabe? Vamos continuar aqui. Se uma pessoa ela rouba um boi ou um cordeiro, e o abate e o vende, ela deve pagar 5 bois por cada boi e 4 cordeiros por cada cordeiro. Também tem um comentário aqui sobre essa questão do porquê 5, porquê de 4, mas nós não vamos adentrar. Aqui o texto está muito claro, tá? Esses detalhes, como eu falo, você para, pensa e analisa. Por que 5, por que 4, tá? Ou seja, então se ela roubou esse cordeiro e abateu, ela teve que pagar. Ela tem que pagar, porque ela bateu, ela roubou, ela consumiu, ela teve proveito, então você vai pagar para a pessoa o valor de 2, de 4, 5, o que for ali. Ele deve pagar 5 bois por cada boi e 4 cordeiros por cada cordeiro. Entendeu? Essa aqui é mais uma lei da Torá. Isso aqui é estipulado por Deus. Tá? Se no arrombamento, vamos lá, continuando aqui. Se no arrombamento de uma casa, vamos terminar Baruch Hashem, um assaltante é pego, golpeado e morto, não é responsável pelo seu sangue. Texto livre, claro de interpretação, a pessoa está ali, vai assaltar. Ela é pego no ato do assalto. Ela é morta. Você não tem responsabilidade pelo seu sangue. Primeiro ponto aqui, tá? Tem um extenso comentário também sobre essa questão, para o próximo versículo. Mas vamos nos atentar aqui ao primeiro. O primeiro diz assim, então se ele adentrou, ele está tentando roubar,
ele foi pego e morto, você não tem responsabilidade sobre aquela vida. Porque Rashi ele já comenta assim, imagina, uma pessoa que ela vem no intuito de assaltar, ela vem no intuito de roubar, ela já vem no intuito sabendo que muitas das vezes a pessoa não vai ficar quieta se ela se encontrar naquela situação, então ela vai reagir. Então essa pessoa que vai cometer esse delito, ela já tem essa intenção de, se for preciso, ela tirar a vida. Então, no caso de uma briga, você entrou em briga corporal ali, a pessoa está te roubando e você tirou essa vida, o próprio Deus fala, você não tem, ele causou-lhe aquilo. Se ele perdeu a vida, foi por o ato dele. Então, legítima defesa já está instituído na Torá, ó. Então não fique preocupado com esse negócio. Você tem total direito de se defender. Tá bom? O versículo 2 aqui do capítulo 22 é um versículo assim que parece difícil de entender, mas ele é muito simples. Se o sol brilhou sobre ele, e ele é responsável pelo sangue e deverá pagar. Se ele não possui os meios, ele deve ser vendido por seu roubo. Eu vou deixar o último versículo porque ele já entra numa outra situação. Mas vamos lá. Como assim se o sol brilhou sobre ele? Ele é responsável pelo sangue e deverá pagar? Vamos lá. Vamos pegar o comentário aqui que eu vou trazer para vocês a maneira para a gente entender simples aqui. Se o sol brilhou, Rashi comenta assim, é uma metáfora. Se o assunto estiver claro para você, como o dia que o ladrão está em paz contigo, semelhante ao sol que representa a paz do mundo, e assim for óbvio para você que ele não chegou para matá-lo, mesmo que o dono do dinheiro se levante contra o ladrão, como seria um caso assim? Aí ele vem e traz um exemplo. Por exemplo, se um pai entra para roubar a propriedade de seu filho, sabe-se que o pai tem a piedade de seu filho, e ele não veio com a intenção de assassiná-lo. Isso aqui está no Tratado de Sanhedrin, na página 72a do Talmud, tá bom? Ou seja, o que a Torá está dizendo aqui, se o sol brilha, é justamente isso. Se está claro, tá? Entenda bem o contexto da época, luz, não tínhamos a eletricidade. O sol brilhou, está claro para todo mundo ver que aquela pessoa não tinha a intenção de matá-lo. Como o próprio Rashi traz um exemplo, um pai que vai entrar na casa do filho, ele está com dívida, vício, ele entrou na casa do filho para pegar algo para vender, para quitar a dívida, e na briga ali o filho acabou tirando a vida do pai, ou vice-versa, o filho que entrou. Está claro que ele não tinha intenção de tirar a sua vida. E você matou, você é culpado do sangue. Porque você está ciente que você ali, eu vou usar o termo, você foi longe demais. É isso que a Torá está dizendo. Aí você é responsável e deverá pagar pelaquela vida que você tirou, independente. Aí já vem aqui pro ladrão. Se ele não possui os meios de ser, ele deve ser vendido por seu roubo. Ou seja, se aquele que tentou vir a roubar, ele foi pego, né, no caso não morreu, a pessoa não matou ele de defesa, ficou claro que ele não queria matar, ele só foi rendido ali, ele vai ter que fazer o quê? Ser vendido para pagar o seu roubo. Ou seja, você vai trabalhar como escravo. Você vai ter uma pena aí para poder pagar o que você roubou. Para encerrarmos, versículo 3. Se o bem roubado é encontrado em sua mão, tanto se é um boi vivo, um jumento, ou um cordeiro, ele deve pagar duplamente. Ou seja, o animal está vivo, você vai pagar o dobro. Você vai pagar o valor dele dobrado, por quê? Simples. Além de você ter tirado ele com vida, era um sustento, é o meio de ganho da pessoa. Você o tirou por um tempo, você vai ter que devolver o valor do animal, porque ele perdeu. E teve, como eu falei, essas leis são sobre prejuízos monetários, prejuízos físicos, tá? Meus amigos, é isso aí, Baruch Hashem. Eu acredito que ficou tudo muito claro aqui sobre a Mishpatim, a segunda parte. Eu quero agradecer vocês, um Todarabá, mais uma vez, tá? Por vocês estarem aqui comigo. Essa paraxá da semana vai ser basicamente assim, então nós vamos aprofundar essas questões, tá bom? Desde já agradeço. Não se esqueçam de inscrever no canal, por favor. Baruch Hashem, tá vendo o número? É pequeno segundo aos nossos olhos, mas só Deus sabe. Mas sempre tá tendo alguém que tá se inscrevendo, estão assistindo. Baruch Hashem, o canal ele tá
aos poucos, né, alcançando o objetivo dele, que é atingir quem realmente precisa atingir, tá bom? Estou muito feliz por isso, Baruch Hashem, graças a Deus. E eu quero agradecer você mais uma vez por estar aqui, tá? Em Todarabá. Fiquem com Deus. Lehi Traot. Nos vemos amanhã. Se assim o Mashiach não voltar hoje, que seja hoje. Todarabá. Tchau, tchau.